Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Ático Curitiba. É muito bom ter você conosco, mesmo à distância, mesmo não podendo nos encontrar, mas esse é o local onde nós celebramos ao Senhor. Então você é o nosso convidado, a nossa convidada, para que possamos ouvir uma palavra da parte do Senhor, também celebrarmos e cantarmos louvores ao nosso Deus. Então, que possamos cantar juntos essa próxima canção. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer.
Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai, por esse momento de culto, Pai, de comunhão mesmo em um ambiente virtual, Deus. E pedimos ao Pai a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, sobre as famílias que compõem a nossa igreja, Deus. Que o cuidado do Senhor permaneça sobre a gente, Pai, nessa caminhada, Pai, nesse momento também difícil de pandemia, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! A nossa música de hoje fala que nós fomos feitos para adorar a Deus. E na hora que a gente estiver cantando, nós vamos fazer assim, ó. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Então nós vamos abaixar como se fôssemos ajoelhar e fazemos esse movimento com a mão. Tá bom? Então vamos cantar juntos? Pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. O lápis foi feito pra escrever a palavra que foi feita pra se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. A roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar. A flor para florir, o riso pra sorrir, escova e pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. A palavra que foi feita para se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. A roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar. A flor para florir, o riso pra sorrir, escova, pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Eu sei que fui feito para adorar você. Muito bem, nós fomos feitos para adorar a Deus. Um beijo, criança, e até a próxima. Tchau, tchau. O versículo fala sobre providência. Jó 10, 12. Deste-me vida e fostes bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. O isolamento nos deixa distantes fisicamente, mas não estamos sozinhos. Além das nossas celebrações online aos domingos, temos nosso encontro do grupo pequeno via Zoom. Nos conectamos todas as quartas-feiras às 7h15. Que tal participar junto conosco? Estamos conversando sobre o livro bíblico de Filipenses, no Novo Testamento. Olha só como esse conteúdo pode te ajudar.
você tem interesse em juntar-se a nós, entre em contato. Esperamos por você. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Agora é tempo de nos afastarmos um pouco. Afinal, toda atitude faz diferença agora. Não é para sempre, é só uma pausa. E com isso, aproveite esse tempo para pensar no outro. Aproveite esse tempo para contribuir com o outro com pequenos gestos. Gestos esses que demonstram o seu cuidado e preocupação. O barulho das ruas se transformou em vida dentro de nossos lares. Vamos focar na alegria. Alegria essa por estarmos perto de pessoas que amamos, pois em breve tudo isso passará e acredite, sentiremos falta de estarmos tão perto. Nós da Ático Curitiba desejamos que a sua esperança por dias melhores se renove cada dia e que você nunca esqueça que Deus esteve, está e sempre estará no controle de tudo. Parabéns, papais, pelo seu dia. Agora vamos fazer uma homenagem. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ser abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá me estender sua mão. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso ao se compartilhar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter, e pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu e entendeu realmente o que é amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequeno, já soube que te podia confiar.
Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa série de mensagens daqui para frente. Nós estamos conversando sobre o personagem Filemon, sobre Onésimo, sobre a carta de Paulo a Filemon, para que recebesse Onésimo de volta, não mais como um escravo, como um fugitivo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Então, para que você possa acompanhar, possa entender um pouco mais do que já foi falado na semana passada, eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo e que você pudesse se atentar a ele e ter diretrizes para a continuidade do que nós vamos falar. Introdução à carta de Filemon. Paulo escreveu esta carta principalmente a seu amigo e irmão espiritual Filemon, que morava na cidade de Colossos, na Ásia Menor. Essa carta foi escrita em Roma por volta do ano 60 ou 61, e ela fala de Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon. Onésimo, de alguma forma, conheceu Paulo em Roma e rapidamente se tornou cristão. A carta Filemon tem apenas 25 versículos. Paulo inicia a carta cumprimentando Filemon e a congregação que se reúne na casa dele, incluindo Áfia e Arquipo. Paulo diz a Filemon que Onésimo, que antes era apenas um escravo, agora é um irmão valioso, tão valioso que Paulo queria que Onésimo ficasse um tempo com ele em Roma. Mas Paulo não se aproveita da sua autoridade para insistir que Onésimo fique com ele sem a permissão do seu amo. Por isso, ele envia Onésimo de volta a Filemon, que mora a mais de 1.400 quilômetros de distância. Com base no amor cristão e na amizade que os une, Paulo apela a Filemon para receber Onésimo não mais como um escravo fugitivo, mas como um irmão amado. Paulo escreve pessoalmente essa carta, o que não é seu costume. Você sabia que a carta de Filemon foi a única carta inspirada de Paulo que foi dirigida primariamente a uma pessoa em particular sobre um assunto privado? Nesta carta, Paulo pede a Filemon para ver Onésimo de uma nova forma, um escravo que agora também é um irmão. Paulo expressa a confiança de que Filemon vai fazer mais do que ele está pedindo. À medida que lemos a carta de Filemon, reparem como podemos expressar confiança em nossos irmãos, como Paulo mostrou verdadeira humildade por não ir além de sua autoridade e como ele destacou a bondade e o perdão, qualidades que devem ser mostradas por todos aqueles que querem herdar o reino de Deus. Bom, esse vídeo traz para nós um panorama sobre a carta de Paulo a Filemon. Semana passada, nós vimos que nós precisamos eliminar as diferenças que nós temos uns para com os outros. Nós vimos diante do ensinamento de Paulo que Filemon precisava eliminar algumas diferenças que ele tinha para com Onésimo. Mas nós também pegamos isso para nós, pois nós também precisamos eliminar algumas diferenças que nós temos para com as pessoas que estão próximas a nós. Esse foi o ensino de Paulo. Esse foi o ensino, o escrito de Paulo a Filemon e que serve para nós, no nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Bom, mas o tema da semana passada era elimine as diferenças, porém, o tema que nós vamos conversar hoje é creia na providência. Creia na providência. Eu quero fazer aqui um panorama, eu quero fazer aqui, trazer aqui realidades muito próximas de Filemon, Onésimo, mas também da vida de José. Bem, você já deve ter ouvido falar sobre esse personagem José, José do Egito. Uma história fantástica, um personagem fantástico, um personagem que vale a pena a gente conhecer, vale a pena ouvir, aprender mais sobre a vida de José. E aqui então fica um desafio para quem ainda não conhece, não tem um contato com a história de José. O nosso desafio, o convite é: conheça dessa história.
busque conhecer, aprender. E a história de José ela se encontra no primeiro livro da Bíblia. A história de José se encontra no livro do Gênesis, o livro do início de todas as coisas. E para você encontrar essa história, ela está no final do livro do Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo de número 50. Então fica aí um desafio, nós vamos fazer esse panorama, esse paralelo aí, mas fica o desafio para que possamos aprender mais e mais. Porque se tem alguém que provou dessa providência de Deus, esse alguém foi José. Porém, José não é o nosso personagem principal. Nessa nova série que nós estamos conversando, daqui para frente, nós estamos falando sobre Filemon. Nós estamos falando sobre Onésimo, nós estamos falando sobre Paulo, o autor dessa carta. Mas antes de entrarmos basicamente no texto ao qual nós vamos meditar, eu queria falar um pouquinho, me aprofundar um pouquinho nesse tema, creia na providência. Ou nessa frase, creia na providência. E aqui eu trago duas perguntas para nós. Você já parou para analisar de uma forma profunda a palavra providência? Você parou já para pensar nessa palavra providência? Mais ainda, você já parou para pensar na providência de Deus para com as nossas vidas? Por que eu falo isso? Porque, em primeiro lugar, nós, seguidores, discípulos de Jesus, nós que entregamos as nossas vidas, nós que temos esse entendimento de que Cristo é suficiente para nós, nós precisamos entender que nada é coincidência e tudo sim providência de Deus. Nós precisamos entender que nós que entregamos a nossa vida a Cristo, nada mais na nossa vida é coincidência e sim providência da parte do nosso Deus. E isso funciona assim, a providência de Deus, ou seja, um governo, um controle, uma direção que resulta em algo que nós podemos entender como o controle de Deus na história. É Deus agindo de uma maneira sábia. É Deus agindo de uma maneira amorosa com o seu povo. E o resultado é aquele que conduz sempre para um melhor fim. Um cuidado da parte do nosso Deus, da parte desse Deus amoroso. E por mais que nós, por vezes, não entendamos as situações a qual nós estamos passando, se a nossa vida está em Cristo, Ele sempre nos conduzirá para um melhor fim. Por mais que a gente não consiga interpretar, por mais que a gente não consiga entender, mas Deus conduzirá a nossa história para um melhor fim. Então, diante disso, eu gostaria de pensar com você hoje sobre um encontro surpreendente. Um encontro surpreendente. A Bíblia, ela não diz por quê, mas ela apenas relata que Onésimo, ele se tornou um escravo fugitivo. Alguns comentaristas vão dizer que Onésimo havia roubado, furtado um valor em dinheiro de Filemon, o seu amo, o seu senhor, mas a Bíblia não menciona isso. Ela apenas vai falando que Onésimo se tornou um escravo fugitivo. Ou seja, Onésimo viaja, não se sabe como para longe, Onésimo viaja para Roma, a capital do Império Romano, e de repente esse homem é pego preso em Roma. Pode ser que Onésimo possivelmente possa ter passado de cela em cela, de cadeia em cadeia, e o que eu quero mostrar aqui é que Onésimo cai exatamente na cela a qual está o apóstolo Paulo. Coincidência? De maneira alguma. Providência de Deus. Providência de Deus, por certo, trazendo ou levando Onésimo para um encontro surpreendente. Um encontro ao qual transformaria, mudaria sua vida para toda a eternidade. Por que eu falo isso? Porque se Filemon ele encontrasse Onésimo, certamente Onésimo ele sofreria um grande castigo. Se Filemon encontrasse Onésimo, muito provavelmente ele poderia ser morto pelo crime ao qual ele havia cometido. Mas nós conseguimos entender aqui é que
Deus está com Onésimo. A providência de Deus está sobre a vida de Onésimo. Providência essa que conduz todas as coisas. Providência essa que não permite que Filemon, no momento ali de ira, no momento de raiva, encontre Onésimo, localize aquele escravo fugitivo e também protege a vida daquele homem na prisão. E através dessa proteção de Deus, ele se encontra na mesma cela do apóstolo Paulo. Deus então conduz Onésimo a um encontro surpreendente. Onésimo tem um encontro com o já velho apóstolo Paulo na prisão de Roma, e isso chama-se providência de Deus. Essa é a atuação de Deus na vida de Onésimo para conduzir ele a um fim melhor. Olha o que o versículo 15 diz para nós. Talvez, Paulo dizendo a Filemon, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Paulo aqui, eu consigo entender que Paulo, ele está explicando a Filemon sobre a providência de Deus. Note, podemos observar aqui que no meio dessa frase nós encontramos um para quê. Essa palavra para quê significa um fim, um objetivo, uma consequência para uma determinada ação, ou seja, é Deus dirigindo a vida de Onésimo para um fim. É Deus dirigindo as nossas vidas para um objetivo, ao qual Ele tem o poder, o controle sobre todas as coisas. É Deus fazendo algo com um objetivo. O versículo diz assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo. Ou seja, é Deus governando, é Deus agindo, é Deus controlando, é Deus dirigindo todas as coisas. Aqui eu consigo ver a providência de Deus. Para quê? Para que haja um objetivo definido. Para quê? É Deus agindo na vida de Onésimo, nas nossas vidas, com um objetivo. E o texto continua, para que você o tivesse de volta para sempre. O resultado de conduzir para um fim melhor. O que eu consigo entender aqui agora é Paulo falando para Filemon, Filemon, receba Onésimo não mais como um escravo, mas receba-o agora como um irmão amado em Cristo Jesus. E aqui eu aprendo que nada, absolutamente nada, foge da providência de Deus. E na sua providência, Ele nos prepara encontros surpreendentes. Deus prepara encontros surpreendentes nessa caminhada cristã. Deus preparou o encontro surpreendente para Onésimo. Possivelmente já pode ter preparado muitos encontros para as nossas vidas. Então, como eu falei que nós iríamos fazer um paralelo com a vida de José, na vida de José também foi assim. Os seus irmãos, eles tinham inveja de José. E por conta dessa inveja que eles tinham de José, eles planejam matar José. Mas no meio de tudo isso acontece um encontro surpreendente. Gênesis 37, a partir do versículo 25, diz assim: ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Seus irmãos concordaram. Eles odiavam José, eles tinham inveja de José. Então, o que eu consigo entender aqui é quando eles iam matar José, quando eles iam se livrar do seu irmão de sangue, aparece uma caravana de ismaelitas que estava seguindo para o Egito. Coincidência? É lógico que não. Aqui é a providência, mais uma vez, de Deus. Providência de Deus para com a vida de José. Olha o que o comentário bíblico do Antigo Testamento diz sobre isso. Não foi o acaso, mas a providência que encaminhou esses medianitas ao poço naquela hora.
Naturalmente, eles tinham fixado a hora da partida de sua terra natal, sem levar em conta quaisquer outras considerações, que não o seu próprio interesse e conveniência. Todavia, sem que soubessem, estavam viajando segundo uma programação divina. Podemos estar num poço de negra infelicidade, mas Deus sabe que estamos ali e cronometra os momentos. Continuemos a confiar e não tenhamos medo. Bem-aventurados os que creem, para eles haverá preciosa providência. Ou seja, Deus sempre sabe de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Aqui nós podemos ver um encontro surpreendente, um encontro que devolve a vida a José. Um encontro surpreendente. E o que eu quero trazer é que Onésimo teve esse encontro surpreendente. José teve esse encontro surpreendente, mas nós também. Conosco acontece da mesma forma. Deus em sua providência, Deus para que tenhamos um melhor fim, Ele envia o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele envia o seu único filho para verter um sangue inocente e para que através desse sacrifício nós tenhamos a vida eterna. Olha alguns textos que concretizam isso que eu estou falando. João 3,17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 1 João 4,9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E mais um texto, 1 João, capítulo 4, verso 14, diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ver o Salvador do mundo. Um encontro surpreendente. Um encontro para nos purificar, para limpar os nossos pecados, para verter um sangue limpo, para nos purificar. Então, esse é o único encontro que pode mudar de uma vez por todas as nossas vidas. Esse é o único encontro que nos dará a vida eterna. Eu quero mostrar que na providência de Deus, através de um encontro surpreendente, Deus, Ele salva Onésimo da morte. O que eu quero mostrar é que na providência de Deus, através de um encontro surpreendente, Deus salva José da morte. E o que eu quero mostrar para nós também é que na providência de Deus, através de um encontro surpreendente, Deus nos salva da morte. Deus nos salva da condenação eterna. Mas ainda há um segundo aspecto aqui que eu gostaria de compartilhar, que além de um encontro surpreendente, também eu consigo ver uma mudança surpreendente. Uma mudança onde um escravo se tornou livre, onde um escravo se torna irmão. O versículo 12 e 16 diz assim: mando de volta a você, não mais como escravo, Paulo dizendo isso a Filemão, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. Talvez nós não vamos conseguir entender, dimensionar o tamanho dessa palavra escravo. Nós não vivemos numa época de escravidão. Então pode ser que para nós não faça muito sentido o que Paulo está falando sobre Onésimo não ser mais um escravo. Então, para que possamos entender essa mudança surpreendente, vamos primeiro entender o conceito que se passa por trás dessa palavra escravo. O que eu quero mostrar aqui é que um escravo, ele não era apenas uma pessoa. Um escravo era uma ferramenta vivente. Um escravo, ou qualquer amo, qualquer senhor, tinha poder, autoridade sobre o seu escravo. Qualquer amo tinha um poder absoluto de vida e de morte sobre a vida do seu escravo. Olha o que os donos, os seus senhores poderiam fazer.
pode esbofetear as suas orelhas ou condená-los a tarefas pesadas, ordenando que, por exemplo, trabalhem encadeados às suas terras, no campo ou numa espécie de prisão-fábrica. Pode castigá-los com golpes de vara, pode pôr neles uma marca na fronte, se forem ladrões ou fugitivos, e finalmente, se comprovar que são incorrigíveis, esses senhores, eles podem crucificar os seus escravos. Estudiosos aqui vão dizer que no Império Romano havia 60 milhões de escravos. E o que eu quero trazer aqui é que a situação piorava ainda mais quando um escravo era rebelde, quando um escravo era fugitivo, pois um escravo rebelde, um escravo fugitivo, quando ele era capturado, ele era morto, ele era eliminado. Se um escravo escapava e ele era capturado, na melhor das hipóteses, esse escravo era marcado com um carimbo, com um ferro quente na sua testa, com a letra F de fugitivo, para que todos soubessem que ele era um escravo fugitivo. E, na pior das hipóteses, esse escravo era eliminado. Esse escravo fugitivo, rebelde, ele era morto, ele era crucificado. Então, o que eu consigo ver aqui é que essa era a realidade de Onésimo. Essa era a realidade. Onésimo, além de ser um escravo, Onésimo era um escravo rebelde. Onésimo era um escravo fugitivo. Mas a providência de Deus, o cuidado de Deus para com a vida de Onésimo é surpreendente. Esse ato de Deus torna Onésimo livre. Esse encontro, essa mudança de Deus para com a vida de Onésimo faz dele, de um escravo, um homem livre. Onésimo, certamente, ele continuaria sendo um escravo, mas agora um escravo transformado. Assim como nós falamos na semana passada, com a temática Elimine as Diferenças, onde agora eles não mais seriam nivelados por conta de ser o amo, de ser o senhor e de ser o escravo. Mas agora Filemão e Onésimo, eles foram nivelados pela cruz de Cristo. Eles foram nivelados pelo Evangelho. Então, o que eu consigo entender aqui é que a sensação de liberdade que Onésimo estava provando, ela somente foi possível por conta de um encontro surpreendente. Tudo que Onésimo estava usufruindo na sua vida só foi possível por conta de uma mudança surpreendente. Acontecimentos esses que são frutos exclusivamente da providência de Deus. Observe comigo, não mais como escravo, ou seja, é Deus governando, é Deus controlando, é Deus dirigindo todas as coisas através da sua providência. O texto diz, mas acima de escravo, ou seja, com um objetivo, acima de escravo como irmão amado. Onésimo, Filemão, trate Onésimo, conduza Onésimo para um final melhor. É Deus agindo na vida de Onésimo para que ele viesse a ter um final melhor. Mas com José também foi assim. José, além de ter um encontro surpreendente, ele tem uma mudança, um momento surpreendente. José foi levado ao Egito pelos ismaelitas e, chegando no Egito, José foi comprado por Potifar, que era oficial de Faraó. E por ter se destacado, por se destacar diante daqueles escravos que ali estavam, José, ele vira mordomo na casa de Potifar. Porém, o que acontece é quando observamos essa história, a esposa de Potifar, ela planeja um plano contra a vida de José. Esse plano era para que José viesse a se deitar com ela. Mas José, ele recusa aquela investida, a investida daquela mulher, e então ele foge. E nessa que ele foge, ele deixa a sua túnica, deixa a sua capa ali e sai correndo. Aquela mulher se aproveita então e fala para o seu marido,
José tentou me abusar. Esse homem é um traidor. Esse homem não merece a sua confiança. Esse homem não merece estar aqui entre nós. Então, o que eu consigo ver aqui é uma mudança. José poderia ser morto por Potifar, mas ele é levado para a prisão. Esse plano da esposa de Potifar custa a liberdade de José. José é lançado, ele vai parar na prisão. E na prisão, mais uma vez, ele se destaca. Ele interpreta 2 sonhos. O do copeiro e do padeiro do faraó. E o que eu consigo entender aqui é a providência de Deus mais uma vez. Por quê? Porque 2 anos depois, pela providência de Deus, Faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E aí o que acontece? O copeiro, aquele homem que esteve com José na prisão, ele fala a Faraó: quando eu estava preso, havia lá na prisão um homem que interpretou os nossos sonhos, ainda lá na prisão. Então José é chamado para interpretar o sonho, o acontecido, o que estava acontecendo com o Faraó. E o texto diz assim, então, Gênesis 41, 9. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: certa vez o Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E aquilo pareceu bem ao faraó. O faraó então manda chamar José até o palácio para que viesse interpretar o sonho de Faraó, para que viesse solucionar aquela situação. E aí, olha só o resultado. Gênesis 41, versículo 37 em diante, vai dizer assim: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Que mudança surpreendente. Podemos ver aqui um escravo se tornando a 2ª pessoa do Egito. Só estava abaixo de Faraó. Podemos ver aqui alguém que poderia ter sido morto por Potifar, mas não, ele foi jogado na prisão, e lá na prisão acontece a providência de Deus. Podemos ver mais uma vez Deus agindo na vida de José. Podemos ver também Deus agindo na vida de Onésimo. Não tem como questionarmos a providência de Deus na vida desses homens, na vida de José, na vida de Onésimo. A boa notícia para nós é que eu e você, nós também podemos usufruir dessa mudança surpreendente. Nós, assim como Onésimo, nós, assim como José, somos aprisionados ao pecado, o pecado nos escraviza, nos aprisiona, mas a boa notícia é que Deus, providencialmente, Ele também age para que possamos provar dessa liberdade, provar desse cuidado, dessa providência para com as nossas vidas. João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gálatas 5,1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres. O que eu quero mostrar aqui é que, na providência de Deus, através de uma mudança surpreendente, Deus liberta Onésimo da escravidão.
Na providência de Deus, através de uma mudança surpreendente, Deus liberta José da prisão. Na providência de Deus, através de uma mudança surpreendente, Deus nos liberta do pecado, da escravidão, da prisão do pecado para com as nossas vidas. Então, além de um encontro surpreendente, além de uma mudança surpreendente, eu consigo ver um terceiro aspecto aqui, que é um presente surpreendente. Um presente onde um senhor de escravo ganhou um irmão escravo. E é impressionante a providência de Deus na história de Filemon e na história de Onésimo, pois além do encontro surpreendente que Onésimo teve com Paulo, além da mudança surpreendente que Onésimo provou de escravo para um homem livre, agora o foco vai mudar, porque o foco agora não está em Onésimo, e sim em Filemon. Pois aqui é Filemon que recebe um presente surpreendente. A maneira como Paulo vai conduzindo a carta até aqui faz com que nós percebamos que ele quer mostrar para Filemon, ele quer que Filemon veja Onésimo não mais como um escravo, mas sim como um irmão. Não mais como um fugitivo, como um preso, mas sim como um irmão em Cristo. Isso é um presente. Isso é um presente. Agora Onésimo é fruto da providência do próprio Deus. E a maneira como Paulo escreve também deixa muito claro isso para nós. O versículo 17 diz assim: receba-o como se estivesse recebendo a mim. Ou seja, perdoe-o. O presente não é somente Onésimo ter se tornado irmão de Filemon. O presente também está na oportunidade de Filemon demonstrar a sua fé através do amor. O presente está em Filemon demonstrar a sua fé através do perdão. Pois se ele fizesse isso, Filemon ganharia mais do que um escravo. Filemon ganharia certamente um irmão em Cristo. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que, assim, se você me considera um companheiro na fé, Paulo dizendo, o que é isso? É Deus governando. É Deus controlando, dirigindo todas as coisas. Conseguimos ver aqui a providência de Deus. A providência de Deus pelo fato de Paulo ser um companheiro na fé de Filemon. Ou seja, Paulo dizendo aqui, receba-o com um fim objetivo. Receba-o é um irmão muito amado, como pessoa e como cristão. Ou seja, é Deus conduzindo para um melhor fim. É Deus conduzindo agora Onésimo não apenas como um escravo, mas sim Onésimo como um irmão. E na vida de José também foi assim. Na vida de José não aconteceu nada diferente do que aconteceu na vida de Onésimo, sobre esse presente surpreendente. O que eu consigo entender aqui é que depois de José se tornar o governador do Egito, ele teve a oportunidade, José teve o presente de perdoar seus irmãos. Aquele sonho ao qual Faraó queria que interpretasse, José interpreta da maneira dizendo que haveria 7 anos de abundância, 7 anos de vacas gordas, mas haveriam 7 anos de escassez, 7 anos de vacas magras. Então, o conselho de José ao faraó é para que eles viessem a estocar os alimentos durante esses 7 anos. E isso aconteceu. Então vieram os 7 anos ruins, os 7 anos de escassez. E acontece o quê? Os irmãos de José, então, eles descem até o Egito para que eles pudessem comprar alimento. Mas eles não imaginariam que José era a segunda pessoa do Egito. Só estava abaixo de Faraó. Aqueles homens estavam todos enfileirados ali e José os reconhece. Mas José não fala nada, aqueles irmãos não reconhecem, não percebem que é José. Eles estão ali e José diz para eles, esse benfeitor, esse que está cuidando de vocês, esse homem que está atendendo vocês agora, é o seu irmão.
Eu sou José, aquele a qual vocês jogaram numa cisterna, aquele a qual vocês queriam matar, aquele a qual vocês queriam eliminar. José, dizendo isso, aqueles homens, aqueles irmãos, eles levam um susto. Eles ficam desesperados, pois eles haviam vendido José para os ismaelitas. E aí José diz, isso é tudo providência de Deus. José diz, providência que se manifesta nas horas e nas situações mais inesperadas. Vocês agiram, vocês queriam o meu mal, mas Deus, Ele quis o meu bem. Vocês agiram nos interesses de vocês, mas Deus agiu no interesse dele. Providência de Deus sobre a vida de José. Eu estou aqui pelas mãos dele, José está dizendo. Não se culpem, não tenham remorso. É a providência de Deus se manifestando. É a providência de Deus. Olha que coisa incrível. José percebe que esse momento era um presente surpreendente para a sua vida. Pois Deus havia cuidado da vida de José. Deus havia suprido as necessidades de José. Então José tem esse presente, um presente de reencontrar com seus irmãos. E muito mais do que isso, ainda poder manifestar o seu amor e o seu perdão para com eles. E conosco também é assim. Deus nos deu um presente surpreendente e de graça. Deus nos deu Jesus. E o que eu quero trazer aqui é que junto com isso, Ele nos dá o presente de ganharmos irmãos na fé. Mas o que eu quero trazer, o que eu quero mostrar é que esses irmãos que nós ganhamos durante a caminhada cristã, assim como Onésimo, assim como os irmãos de José, por certo eles irão falhar conosco. Por certo eles irão nos decepcionar. Pois eles não pensam da mesma maneira que nós. Eles não agem como nós gostaríamos, às vezes, que eles agissem. Em todos os momentos nós vamos ser desafiados a demonstrar o amor, a graça de Deus para com o nosso próximo. Pois nem todos pensam como nós, nem todos agem como nós. Então, na caminhada cristã, nós temos a oportunidade de demonstrar o presente ao qual nós ganhamos, a demonstrar uma vida diferente, um agir diferente, através da fé, através do perdão para com o nosso próximo. Então, eu entendo aqui que nada foge da providência de Deus, ou seja, na providência de Deus, através de um presente surpreendente, Deus, Ele dá a oportunidade de Filemon perdoar. Na providência de Deus, através de um presente surpreendente, Deus dá a oportunidade de José perdoar. E na providência de Deus, através de um presente surpreendente, Deus nos dá a oportunidade de perdoar, assim como nós fomos perdoados. Portanto, daqui para frente, creia na providência de Deus. Providência essa marcada por um encontro. Onésimo, na providência de Deus, Onésimo, ele encontrou com o apóstolo Paulo na prisão, encarcerado a mais de 160 quilômetros de distância, em Roma. José, na providência de Deus, quando José estava prestes a morrer, ele passa ali uma caravana de ismaelitas e leva José então para o Egito. E nós, as nossas vidas, na providência de Deus, quando estamos perdidos em nossos pecados, Ele vem ao nosso encontro. É um encontro surpreendente. Mas também eu consigo ver uma mudança surpreendente, pois Onésimo, na providência de Deus, de escravo se torna livre. José, na providência de Deus, de escravo se torna a segunda pessoa do Egito. E na providência de Deus, nós que éramos escravos do pecado, nos tornamos livres. Um encontro surpreendente,
uma mudança surpreendente, mas um presente surpreendente. Filemon, na providência de Deus, um senhor de escravos ganha um irmão escravo, tendo a oportunidade de perdoar, tendo a oportunidade de praticar o perdão. José, na providência de Deus, José se reencontra com seus irmãos e tem a oportunidade de praticar o perdão, tem a oportunidade de perdoar os seus irmãos. E nós que aqui estamos, na providência de Deus, temos a oportunidade de participarmos da reconciliação de Cristo para com a humanidade, de Cristo para com as nossas vidas. E através desse reencontro, através dessa reconciliação com o Senhor, nós temos a oportunidade de praticá-la. Temos a oportunidade de praticar o perdão. Eu estava ali jogado com um violão usado. Para muitos não, eu não tinha valor. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo. Mas um dia o carpinteiro me encontrou. Soprou em minha vida empoeirada, tratou as marcas que em mim ficaram, com óleo me untou. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo, mas um dia o carpinteiro me encontrou. Soprou em minha vida empoeirada, tratou as marcas que em mim ficaram, com óleo me untou. Achar o tom, mostrou pra mim o meu valor. Um instrumento dele sou, e a melodia do amor vai ressoar dentro de mim, por onde eu for. Marcas que em mim ficaram, com óleo me untou. E então um novo som soou, quando em mim ele tocou, fez minha vida achar o tom, mostrou pra mim o meu valor. Instrumento dele sou, e a melodia do amor vai ressoar dentro de mim, por onde eu Eu estava ali jogado como um violão usado, mas um dia o carpinteiro me encontrou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Que possamos, ó Deus, diante de tudo que ouvimos, crer na providência do Senhor.
Uma providência, ó Pai, que é perfeita, uma vontade do Senhor que é agradável para as nossas vidas. Que possamos ter esse entendimento, ó Deus, porque por muitas vezes, diante das situações, diante do cenário ao qual nós estamos vivendo, certamente nós podemos, quem sabe, esquecer desse cuidado do Senhor para conosco, ou da providência do Senhor para com as nossas vidas. Mas que não venhamos a ter uma memória curta, porque alguém já disse que a memória curta ela gera ingratidão. Que possamos ter uma memória fresca das bem-aventuranças do Senhor, do que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nós e através de nós. Que possamos, ó Deus, daqui para frente, como já foi falado, eliminar as diferenças, mas também que possamos daqui para frente, ó Deus, crer na providência do Senhor para as nossas vidas. Nós te adoramos e te bendizemos e agradecemos por essa oportunidade que tivemos nessa noite, nesse momento de celebrar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas nesse dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na presença de Jesus.